Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, a senhora publicou recentemente um artigo sobre deepfakes, que analisa o fenômeno do ponto de vista das humanidades digitais. Poderia explicar o que são deepfakes para nossos ouvintes? Leila, os deepfakes são imagens criadas por meio de tecnologias de inteligência artificial, utilizando processos de aprendizado de máquina e sistemas de visão computacional. Apesar dessa terminologia nos remeter a um imaginário de laboratórios científicos especializados, essas técnicas estão presentes no nosso cotidiano. Alguns exemplos são os efeitos especiais, como as técnicas de rejuvenescimento que foram aplicadas no Al Pacino e no Robert De Niro no filme O Irlandês, do Martin Scorsese. Estão presentes também em memes e em aplicativos como o Face App, em que as pessoas podem visualizar como supostamente elas serão daqui a 30 anos, em redes sociais como o TikTok, muito popular entre os mais jovens. Utilizando grandes bancos de imagens gravadas e disponíveis na internet, inteligências artificiais se tornam capazes de processar as imagens até torná-las visualmente e sonoramente incríveis. O avanço das tecnologias que combinam recursos de reconhecimento facial com programas que são quase que verdadeiros photoshops de áudios, mostra que é possível fazer milagres na sincronização labial, e isso tudo indica que as eleições futuras podem se tornar um verdadeiro pesadelo visual para nós. Mas apesar de todo o futurismo, os deepfakes podem ser utilizados também para manipular eventos passados. Poderia dar um exemplo? Na instalação, no caso de um desastre lunar, foi uma instalação feita no fim do ano passado, em 2019, por artistas e pesquisadores do MIT, do Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos. Nessa instalação foi apresentado um vídeo em que o presidente Richard Nixon reporta diretamente do Salão Oval da Casa Branca um desastre ocorrido com a missão lunar Apollo 11 em 1969. Esse discurso foi escrito por um dos assessores do Nixon e seria lido no caso de um acidente que, como nós sabemos, não aconteceu. Segundo os artistas e pesquisadores envolvidos nessa obra, o vídeo pretende alertar sobre os riscos dos deepfakes falsificarem não apenas o presente, mas também o passado. Numa época de negacionismo histórico como a que nós estamos vivendo, esse alerta é de suma importância. E nesse sentido, fica claro que é cada vez mais urgente o envolvimento de pesquisadores das humanidades no campo da inteligência artificial. E é algo que nós estamos fazendo aqui na USP com o Gaia, o Grupo de Arte e Inteligência Artificial do Inova USP. Bom, eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz.
Professor, qual o tema da coluna hoje? Hoje eu quero falar da verdadeira guerra mundial que nós estamos vivendo. A gente pode dizer que o mundo já mergulhou numa nova guerra. Esse cenário de pandemia, fragmentação digital, crise econômica e eleições nos Estados Unidos, essa é uma mistura, uma combinação que cria uma tensão interna sem precedentes nos Estados Unidos, mas como é um hegemon, né, global, um centro de gravidade de todo o sistema democrático ocidental, os abalos internos nos Estados Unidos acabam provocando distúrbios globais mesmo, e inclusive o enfraquecimento das perspectivas de reeleição de Donald Trump daqui a 3 meses torna esse cenário global ainda mais tenso e complicado. A relação com a China é o principal fronte dessa guerra, que é uma guerra mundial, que é principalmente comercial, mas também ideológica e sanitária. A fragmentação digital é o nome mais amplo para um fenômeno que a gente vê como fake news, deep web, grandes ofensivas no mercado, no legislativo e até mesmo em ações de governos contra os gigantes das telecomunicações, da internet nos Estados Unidos, destacando-se aí o confronto com a Huawei e toda uma reconstrução, um reaparelhamento de todo o mundo, do planeta inteiro, para a chegada do 5G. É isso em plena crise econômica, também grandes opções, como por exemplo um New Deal, um Green New Deal, uma nova retomada, mas com bases mais sustentáveis, ou vamos simplesmente aprofundar o protecionismo e ainda vai piorar muito antes de melhorar, né? Parece, muita gente já fala de uma bolha financeira dentro da própria pandemia, porque as economias não se recuperam, o emprego não se recupera, as perspectivas de investimento são duvidosas, o ambiente político também, e as bolsas de valores continuam tendo um desempenho como se nós já estivéssemos entrando numa recuperação. Nos Estados Unidos, nas eleições, o próprio presidente, pediu adiamento das eleições. A gente vê também a mobilização sem precedentes em décadas da sociedade civil, muita violência na rua, o racha entre os próprios republicanos. Nesse contexto é sempre conveniente encontrar um bode expiatório externo, né? Quando falha a consistência e a legitimidade política interna, é sempre uma saída. Professor, como esses problemas se apresentam? Os problemas são globais. Pandemia, possibilidade de passaportes sanitários, a poluição em todas as formas, a violência das migrações, megaprojetos de integração regional, o imperativo de renovar o pensamento sobre o governo, sobre o Estado, políticas públicas, inclusive no campo da ciência e tecnologia. Nunca foi tão politizada a questão da ciência como agora, né? E o desmonte, que é evidente, o desmonte do sistema de organizações multilaterais que surgiram justamente com a Pax Americana após a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso está em crise, é um ambiente todos contra todos, é a guerra mundial e os mortos já se contam aos milhões. Semana que vem voltamos. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, uma reportagem recente no Washington Post fala que, enquanto os empregos nas redações diminuem, os jornalistas investem cada vez mais em newsletters por e-mail. Como o senhor vê essa tendência? Com o e-mail, você não tem o barulho das redes, das plataformas, das redes sociais. Você não tem aquelas respostas imediatas, a reação imediata a conteúdo que é veiculado no Twitter ou no Facebook, ou em outras, ou no WhatsApp, em várias outras plataformas das mídias sociais. Você tem a oportunidade de receber informação da parte do jornalista que vai diretamente para você, que não tem um público muito grande, e você tem a oportunidade como consumidor de refletir sobre as coisas que o jornalista está contando, sobre as análises que ele está fazendo, para depois, eventualmente, reagir com um outro e-mail. Uma das grandes desgraças, a meu ver, das redes sociais é exatamente esse imediatismo.
A pessoa recebe uma mensagem, reage iradamente ou, ao contrário, reage com muito entusiasmo e resolve imediatamente começar a redirigir aquela mensagem ou a responder aquela mensagem de forma muito rápida e refletida, o que acaba causando uma série de problemas. O veículo pelo qual essa ressurreição da newsletter está ocorrendo é principalmente uma plataforma chamada Substack, que foi fundada em 2017 e que está tendo um grande sucesso, como você diz, porque vários jornalistas que estão perdendo os seus empregos nas redações ou que estão decepcionados com o que as redações têm feito, acabam se dirigindo ao Substack, que dá todo o amparo tecnológico necessário para o jornalista, para que as mensagens sejam direcionadas para os mailing lists que são dos próprios jornalistas. Professor, se a gente considerar um veículo, como por exemplo o New York Times, que fala que as newsletters grátis ajudam a reverter depois em assinaturas para o jornal, é razoavelmente fácil compreender a importância da newsletter. Mas no caso do jornalista pessoa física, a gente não fica meio preso nos grandes jornalistas já com o nome consolidado, porque as pessoas vão assinar essas newsletters baseado no nome e na credibilidade daquele profissional, não? É verdade, esse é o grande capital que um bom jornalista tem. Mas, por outro lado, os blogs que também saíram de moda e agora estão começando a voltar, os blogs muitas vezes foram iniciados por jornalistas sem muito reconhecimento público, pelo menos em número, e que deram certo. Você sabe que há várias situações de jornalistas que começaram com blogs muito pequenos, com pouquíssimos seguidores, e que depois conseguiram povoar o seu blog de anúncios para os nichos de consumo que eles conseguiram criar. Existe aquele filme Julia and Julia, do qual você deve se lembrar, com a Meryl Streep e os ouvintes também, em que uma jornalista iniciante quase resolveu começar no seu blog a reconstituir as receitas de uma famosa jornalista de comida dos Estados Unidos, e cada dia ela postava uma receita diferente, e essa pessoa acabou sendo uma pessoa que ficou famosíssima e cuja história até rendeu um filme que também é importante. Embora tenha toda a razão, o jornalista mais conhecido é aquele que tem mais oportunidade de conseguir fazer algum dinheiro com esse sistema de newsletters por meio da Substack. Os jornalistas menos conhecidos também podem construir os seus nichos se tiverem criatividade e talento. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Estamos isolados e angustiados por conta do coronavírus que se alojou entre nós. Como será a vida pós-pandemia ligando saúde e meio ambiente? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É sempre um prazer falar com vocês sobre meio ambiente e saúde. Ao longo do tempo, essa coluna ela sempre procurou associar as condições ambientais com o adoecimento. E assim foi, apontando para as razões passadas as doenças que nos afetam no presente. Mas dada a dramaticidade e a intensidade dessa pandemia que afetou todos os setores econômicos, sociais, a saúde, eu acho que é chegado o momento de fazer previsões e discutir as incertezas de um futuro que se avizinha muito mais rapidamente do que pensamos. Essa pandemia do Covid-19, ela tem fortes raízes ambientais. O vírus possivelmente se origina do consumo de animais silvestres. A sua propagação foi determinada não somente pelo adensamento das cidades, a grande densidade populacional com o crescimento urbano desenfreado, bem como a mobilidade de um mundo globalizado que se locomove a grandes distâncias muito rapidamente.
Isso fez o espalhamento e, ao mesmo tempo, fatores culturais impediram que tomássemos as medidas necessárias para impedir a disseminação da doença, por estarmos imbuídos em nossa cultura e nossos hábitos de ações e medidas de socialização, de encontros, de eventos onde sempre seres humanos se aproximam uns dos outros. Pensamos nisso para iluminar a alma, mas ao mesmo tempo a nossa proximidade nos faz trocar micro-organismos. Como é que será o mundo no futuro? Nós vamos ter medidas para impedir o avanço das cidades às regiões silvestres? Nós vamos impedir a grilagem das terras que circundam os grandes centros urbanos? Vai existir investimento maciço em ciência para a detecção de novos patógenos e fazer uma busca ativa de casos? Vamos reconstruir as cidades de tal forma a impedir que alguns segmentos da população tenham condições de vida tão precárias que as fazem presas fáceis por um agente infeccioso? Professor, temos respostas para todas essas perguntas? Eu lamento ter que confessar a minha ignorância nesse momento. Há décadas eu estudo a relação entre cidades e o adoecimento. Sempre soube o que devia ter sido feito no passado, mas hoje me faltam instrumentos para prever o que faremos no futuro. Eu espero sinceramente que tenhamos sabedoria, porque a lição que recebemos nesse ano foi muito difícil e muito dura para todos nós. Um abraço e até a próxima, e tudo de bom para vocês. Se cuidem. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o professor Fará fala da classificação de risco de transmissão da Covid-19 em alguns locais onde é praticada atividade física. Há uma tabela com parâmetros que avaliam o período que a pessoa permanece no local, a susceptibilidade da carga viral no ambiente e a presença de fluxo do ar para transportar as gotículas expelidas pela respiração, dentre outros. O assunto é bem interessante. Vamos ouvir antes de sair de casa para as academias? Olá, ouvintes. Com a flexibilização das normas de segurança em relação ao Covid em todo o mundo, as pessoas tendem a sair mais de casa e também a se expor mais. Muitos cientistas e pesquisadores, baseados em estudos, elaboraram algumas tabelas que demonstram quais os locais mais sensíveis à transmissão do coronavírus e os menos sensíveis. E essas tabelas são baseadas em fatores como o período de tempo próximo a uma pessoa infectada, a quantidade de vírus a que estão excretando e também a quantidade de fluxo de ar existente para transportar essas gotículas possivelmente infectadas. Todos esses fatores são importantes nesta classificação. Por exemplo, os locais com muita aglomeração, como bares, restaurantes, igrejas, estádios, e entradas de pronto-socorro e também o transporte coletivo, entre alguns outros, são os lugares onde a taxa de transmissão é muito alta e, descendo na escala, até ficar em casa onde não há aglomeração e é muito mais seguro. É fato que, onde há muitas pessoas juntas, em espaço fechado ou aberto, maior será a transmissão pelo Covid. Em espaço fechado, a coisa é bem pior. Na prática da atividade física acontece o mesmo. Esportes coletivos como futebol, basquete, vôlei, entre outros, onde fica muita gente em espaço reduzido, mesmo que seja em espaço aberto, é impossível respeitar o distanciamento necessário. Atividades como praticadas em academias, a musculação e a dança, por exemplo, são as mais difíceis de se manter o distanciamento e também a higienização dos aparelhos, e a taxa de transmissão é alta. Agora, em atividades individuais como caminhada, ciclismo e corrida é totalmente possível, mas depende também do horário dessa prática, porque em algum momento, dependendo desse horário, vamos esbarrar em alguém onde o distanciamento pode não ser o suficiente.
Outras práticas esportivas individuais, como o tênis, estão sendo recomendadas, porque o distanciamento entre os praticantes é suficiente, mesmo que se jogue em duplas, e também é realizado em espaço aberto. Também cito aqui a prática do remo, onde é realizada em lagos, raias artificiais, como nós temos aqui na Raia Olímpica da USP, e também no mar. Desde que se reme em barcos individuais, o distanciamento é muito seguro e é possível a sua prática. Professor, será que haverá procura maior dessas atividades? Sim, acredito sim. São modalidades onde a sua prática, por permitir um distanciamento mais seguro, devem ser mais procuradas. Em artigo publicado em 27 de julho próximo passado, no Estadão, o jornal Estado de São Paulo, já há uma procura maior pela prática do tênis. As pessoas estão migrando de algumas modalidades mais tradicionais para outras menos praticadas ou menos tradicionais. Vejo como positiva essa migração, porque o leque de opções aumenta e acredito que também pode aumentar o número de praticantes, diminuindo o sedentarismo. Independente da prática, não podemos esquecer as regras de distanciamento, o uso de máscaras e a higiene necessária. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Estamos num período de flexibilização da quarentena, mas uma cena que se repete é a aglomeração das pessoas em algumas situações. Professor, temos uma resposta para esse comportamento? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Ipsos, o Brasil é o segundo país de uma lista de 15 em que a população afirma acreditar menos na eficácia do isolamento social para barrar a propagação da Covid-19. É um dado constrangedor, é um dado muito triste, principalmente porque o Brasil já conta com mais de 70 mil mortos e nenhum estado brasileiro, mesmo aqueles que foram mais austeros e rigorosos, cumpriram as determinações da OMS e decretaram o confinamento da maneira como deve ser feito, porque isso teria poupado milhares de mortes em todo o país. Mais de 70 mil mortos. Não é um número. São vidas que se apagam e muitas delas com certeza poderiam ter sido salvas, poderiam ter escapado da atuação do vírus, caso exatamente não tivessem se expostas à atuação da Covid-19. Professor, como foi identificada essa situação no Brasil? A pergunta que foi feita pela pesquisa foi: todas as restrições a viagens e ordens de auto-isolamento não vão barrar, de fato, a propagação do vírus? É uma afirmação, não é bem uma pergunta. E, na média global, 44% disseram estar de acordo, no caso do Brasil, com essa frase. Ou seja, o isolamento não vai barrar a propagação do vírus. Um desempenho levemente pior do que o brasileiro, na Índia, 56% dos entrevistados responderam que não consideram as políticas de isolamento eficazes para combater o vírus. Se a gente inverter o gráfico, os espanhóis foram os que mais confiaram no confinamento. Evidentemente, houve uma variação grande, já que a pesquisa vem sendo feita semanalmente, porque no início os espanhóis também não confiavam. Depois, com o aumento do número de mortos, uma grande parte da população passou a acreditar, ou seja, a desacreditar da desinformação,
e da maneira equivocada com que as redes sociais, o WhatsApp, os amigos, com a maneira como se propagam informações falsas, anti-ciência, sem comprovação. No caso do Brasil, a começar do presidente da República, que indica, né? Ele agora se transformou em médico, e uma ausência, né? Uma falta de coordenação e de diretrizes claras emanadas do Ministério da Saúde, que deixa as coisas às mãos dos estados, evidentemente fazendo um cálculo político para colocar a culpa em alguém que não seja o próprio Ministério da Saúde e o governo federal. É triste, por isso que nós precisamos de mais educação, para que a gente tenha mais confiança naquilo que é pesquisado. É uma situação bastante dramática que eu, pelo menos, nunca pensei que viveria. Tenho certeza que muita gente nunca pensou que viveria a situação tão triste e dramática como a que a gente está vivendo hoje no Brasil. Um abraço para vocês. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.